vai ser um pouco sobre a vivência de pessoas fora do padrão. Para isso, convido ao palco Nick Tomás. Ele faz conteúdo sobre transgeneridade e bissexualidade no Instagram, no Twitter e no Medium. Acho que fala assim. Além de ser o idealizador do projeto Quem Bindera, que doa binders para pessoas transmasculinas que não podem comprar. Tudo certinho aí, Nick? Bora pro palco? Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Eu vou começar aqui, vou botar a apresentação. Ué, tava aqui. Que eu fiz para vocês verem certinho. Deixa eu ver. Oh, meu Deus. Vocês estão vendo a minha ou vendo a minha tela? Vendo a sua tela. Ah, ótimo. Aqui. Bom, eu queria ter um jeito de vocês verem os dois ao mesmo tempo, mas eu não sei se o Zoom é possível. De qualquer forma, depois que eu acabar, eu minimizo a tela para a gente se ver mais um pouquinho. Bom, prazer, meu nome é Nick. Vocês estão vendo uma foto do meu rostinho bonito aí. Como a Kênia falou, eu sou criador de conteúdo relacionado a gênero e sexualidade. Eu faço licenciatura em matemática na UF, que é a Universidade Federal Fluminense, aqui de Niterói, no Rio de Janeiro. Sou bissexual e trans não binário. Idealizo o projeto Quem Bindera, que eu vou falar para vocês um pouquinho depois. Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu deixei um espaço separado para isso no final da apresentação, mas pode me interromper também, só tem que falar, porque eu não estou vendo vocês, eu estou vendo a apresentação. Então, pode me atropelar, que eu paro de falar e ouço vocês. Primeiro eu falei que eu sou não binário, né, e muita gente não conhece esse termo, então eu gosto de começar falando o que é a não binariedade, para vocês entenderem exatamente o que eu sou, como eu me relaciono com o mundo um pouquinho, para depois a gente começar a trocar essa ideia. Não binário é um termo guarda-chuva para todas as identidades de quem foge ao binário de gênero. Então, é todo mundo que não é completamente homem e nem mulher. E aí, talvez já tenham ouvido falar em alguma dessas palavras, né? Agênero, bigênero, gênero fluido. São exemplos de pessoas não binárias que estão dentro desse termo que é guarda-chuva, né? E aí, pessoas não binárias também são pessoas trans, né? Porque ser trans é quando você não é do gênero que foi designado ao nascer. Então, basicamente, o médico, quando eu nasci, me olhou e disse que eu era uma menina. Eu não sou uma menina, logo eu sou uma pessoa trans. E aí, os pronomes que vocês usam para pessoas não binárias variam de pessoa para pessoa. E os meus são masculinos. Então, quando for falar de mim, sempre no masculino. Aí agora eu trago essa pergunta para a gente começar a conversar sobre o nosso tema, né? Porque não tem como a gente falar de um padrão da sociedade se a gente não sabe que padrão é esse, de quem que a gente está falando. Então eu joguei mulher bonita nesse site que se chama DuckDuckGo, que é tipo é o Google, só que sem os algoritmos. Então os resultados que vocês estão vendo não tem interferência das minhas pesquisas anteriores. E aí você pode ver, assim, que eu falei mulher bonita, eu escrevi mulher bonita e apareceram esses resultados. Então, eu queria que vocês dessem uma olhada para ver quem são essas pessoas, quais características elas têm em comum. E aí, da mesma forma, eu joguei homem bonito. E também temos pessoas bem parecidas entre si, que têm várias características em comum. Então, também queria que vocês observassem e pensassem quais são as características que unem essas pessoas e quem são as pessoas que não apareceram nessas pesquisas. E aí, olhando esses dois slides, a gente pode ver que essas pessoas têm algumas características em comum. Por exemplo, elas são brancas, têm cabelo liso, são magras,
tem traços finos no rosto, ou seja, não tem o nariz batatinha que eu tenho, não tem uma boca larga. São pessoas que não têm deficiência e são pessoas cis heteronormativas, ou seja, você não vê um homem mais, entre aspas, afeminado ou uma mulher mais, entre aspas, masculinizada, né? São pessoas que estão dentro desse padrão cis e hétero. Cis, para quem não sabe, é o contrário de trans. Quem não é trans é cis. E aí, para ir além um pouquinho, porque eu não queria falar só sobre beleza, né? Não é só sobre isso o nosso papo, eu joguei só homem na pesquisa desse mesmo site. E também apareceram homens que, mesmo diferentes um pouquinho dos outros, têm essas características, né? São brancos, são magros, não tem nenhuma deficiência aparente. Só tem um aqui no cantinho que é um homem negro. E aí a gente se pergunta, o que isso quer dizer? Por que isso acontece, né? Por que quando a gente joga homem na busca, a gente só vê homens brancos e para eu ver um homem negro, eu teria que colocar homem negro? E aí que a gente entra a questão, o ponto onde eu queria chegar, né? A ideia de homem está associada a homens dentro do padrão. Então, quando a gente fala homem, se eu falar para você, pense em um homem, o homem que você vai pensar, em geral, ele é branco, ele é cis, ele é magro, ele não tem deficiência. Quando a gente vai se referir a outros homens, a gente menciona. Então, se você fala, eu vi um homem na rua que era bonito, que era assim, que era assado, você não vai citar a cor dele se ele for branco. Mas se ele for negro, você vai falar, eu vi um homem na rua, ele é negro. Eu tô aqui na rua, para você me enxergar, eu tô atrás de um cara que é negro, que é gordo. Entende? São características que a gente reafirma, porque quando você fala homem, essas coisas não são imaginadas. E aí, o que isso acaba tendo como consequência? As pessoas que estão dentro desse padrão, elas não se veem como classe. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você cresce sem ter uma dessas características de ser fora do padrão, você não se enxerga enquanto coletivo, assim. Por isso que pessoas brancas muitas vezes se incomodam quando são chamadas de brancas. Quando a gente aponta itens que acontecem na vida delas ou na vida de vocês que são resultados da raça. Porque isso não é um costume, sabe? Enquanto pessoas negras, em geral, crescem entendendo que a vida delas vai ser diferente por ser negras. Ou então, da mesma forma que pessoas LGBTIs, no geral, crescem percebendo e entendendo que a vida delas vai ser diferente por ser LGBT, e isso se aplica a qualquer outra minoria. E aí é que entra essa questão, né? Como que é viver sendo uma pessoa fora do padrão? Isso eu pensei em falar mais da minha experiência pessoal mesmo. Eu coloquei alguns itens que eu vou abordar nesse ponto, no slide. Essa pergunta, ela me faz pensar bastante na minha infância, assim, na infância e na adolescência, porque foi momentos onde eu não entendia o que é ser uma pessoa negra, o que é ser uma pessoa LGBT. E aí eu, assim, sendo uma pessoa que cresceu num bairro classe média, por exemplo, eu conhecia muitas pessoas brancas, assim, eu estudava em escola particular, então todas as pessoas à minha volta eram brancas. Eu era tinham, sei lá, 3 pessoas negras dentre 40 alunos numa sala de aula, sabe? E, assim, a grande maioria também é magra, a grande maioria também não é LGBT. Então, você se acostumar a ser minoria quantitativa em todos os espaços que você está. E aí você se acostuma a não se enxergar em lugar nenhum. Meu olhar estava acostumado a estar no meio de várias pessoas que não eram como eu. Além da minha família, né, que é de pessoas negras. Mas eu cresci com a ideia de que a minha família é exceção naquele espaço, dentro de um bairro classe média, né, dentro de um ambiente que ainda é elitizado. Porque não tem como você falar de raça sem falar de classe, né? Em geral, os lugares, os bairros que são classe média alta, que são de pessoas que têm dinheiro, são bairros dominados por pessoas brancas, porque historicamente, né, o processo do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo foi nesse sentido. E aí eu acho que uma
uma das piores consequências disso é a gente não saber que é possível existir de uma determinada forma. Então, até uma certa idade, assim, eu não sabia que é possível ser LGBTI, né? Eu não tinha essa referência de pessoas que tinham sexualidade diferente e isso é normalizado. Principalmente quando a gente fala de pessoas trans, até hoje muita gente nunca conviveu com uma pessoa trans, não sabe como se referir a uma pessoa trans. Então, é realmente algo que eu não enxergava como possibilidade para a minha vida. Não sabia que eu podia existir daquela forma, da forma que eu sou hoje, né, no caso. E aí, eu acho que a consequência que é pior é a gente sofrer opressões estruturais sem saber identificá-las. Porque tudo que eu falei se relaciona bastante com a ideia de opressão mesmo, assim. Não é algo individual meu, não é algo que aconteceu comigo e não acontece com outras pessoas também negras, também LGBTs. Né? É algo que a gente sabe que acontece todos os dias e que é regra, não é exceção. E principalmente pelo fato de que eu nessa época não enxergava como que essas opressões se davam, mesmo sem eu nunca ter sido agredido verbalmente, né, assim, explicitamente por ser uma pessoa negra ou por ser uma pessoa LGBT, isso já estava me afetando, justamente porque é uma opressão estrutural, né, bem maior do que uma questão individual. Não é sobre receber um xingamento, enfim, uma piadinha. É algo bem maior que isso, como eu falei em relação à classe, por exemplo. E aí a gente começa a se perguntar, né? Mas por quê? Como que isso aconteceu, né? Será que essas pessoas fora do padrão são menos gente na sociedade, por isso que a gente não vê elas nos lugares? Porque, teoricamente, é o que faria mais sentido, né? Tem menos gente assim no mundo, então a gente vê menos, seria normal. Mas quando você pega em questão de dados, por exemplo, pessoas negras e pardas representam mais da metade da população do país. 23,9% da população tem algum tipo de deficiência. No Brasil, mais da metade das pessoas tem excesso de peso, que é um termo que eu não gosto muito de usar, mas enfim, é como estava na fonte que eu pesquisei. E também não temos números oficiais sobre a quantidade de pessoas LGBTIs no Brasil. Então, a partir desses dados, a gente pode ver que não é que não tenha, não é que não exista. Existe. Essas pessoas estão no mundo, mas por que elas não estão na sua vida, sabe? Por que elas não estão na sua faculdade? Por que elas não estão no seu trabalho? Por que a gente olha no Instagram e a gente vê tantas pessoas que não tem um amigo negro, que não tem um amigo LGBT, sabe? Por que essas minorias não estão presentes na vida das pessoas, né? E minorias, quando eu digo, são minorias sociais, porque a gente, por esses dados, consegue perceber que elas não são minorias quantitativas, né? E aí, a partir dessas análises, a gente consegue perceber quais são as consequências ao longo prazo disso. Porque, como eu falei, né, a partir do momento que você cresce sem se enxergar em outros lugares, sem ver pessoas com o mesmo nariz que você tem, pessoas com o mesmo cabelo que você tem, pessoas com o mesmo jeito que você tem, né, quando se trata de pessoas LGBTs, principalmente, pessoas com alguma deficiência, quando você cresce sem se ver no mundo, você faz o possível para se enquadrar naquilo que você está acostumado a ver. Então, a partir do momento que você, por exemplo, cresce sendo uma pessoa gorda, você vai passar a sua vida inteira, em via de regra, se esforçando para não fazer parte daquilo, porque a sociedade está dizendo o tempo todo que aquilo está errado, sabe? Da mesma forma que pessoas negras crescem o tempo todo querendo se assemelhar o máximo possível de um padrão branco, porque a gente cresce sem saber que está tudo bem ser a gente, que nosso nariz é normal, que a nossa boca é normal, que o nosso cabelo é normal. Então, a gente consegue perceber que o sistema que a gente vive, ele ganha muito com tudo isso. Esses dados que eu trouxe, por exemplo, no slide, eles mostram que nos últimos 10 anos a gente mais que dobrou, né? Houve um aumento de 141% nas cirurgias estéticas de adolescentes, né, de 13 a 18 anos, e que nós somos o país que é recorde no número de cirurgias plásticas e estéticas do mundo. Então, eu acho que esses dois dados, eles mostram bastante para a gente que tem alguma coisa acontecendo.
porque e vale reforçar que são cirurgias estéticas, né? Não são cirurgias médicas ou que, enfim, tem algum motivo médico para acontecer. Então, a partir do momento que jovens de 13 a 18 anos, que não, na maior parte das vezes, não têm o seu corpo completamente desenvolvido ainda, já estão procurando esse tipo de procedimento, a gente percebe que não é uma questão individual. A gente percebe que não é apenas a vontade de uma pessoa que faz esse tipo de coisa acontecer. Senão a gente não veria esse efeito coletivo, né, de mais que dobrar nos últimos 10 anos. E aí eu trouxe essa frase no final do slide, que ela representa muita coisa para mim, assim, ela me faz refletir bastante, que em uma sociedade que lucra com a nossa insegurança, gostar de si mesmo é um ato de rebeldia. Esse mesmo está com linguagem neutra, para quem possa estar estranhando. A linguagem neutra é no final das palavras. E eu acho que essa frase, ela mostra bastante da gente pensar em relação a consumo mesmo, sabe? Em relação a modificação corporal, principalmente, mas não somente, assim. Estou falando de poder de compra também. Então, por exemplo, a partir do momento que eu entendi que antes eu alisava o meu cabelo por causa da pressão que a sociedade me fazia, e não porque eu não gostava dele, até porque eu nem conhecia o meu cabelo antes dos 18 anos, eu parei de consumir esse tipo de química e falei, cara, eu quero conhecer qual é o meu cabelo, qual é a minha textura de cabelo, porque eu nunca tive acesso a isso. E aí, depois que eu fiz isso, eu parei de gastar dinheiro fazendo química todo mês, eu parei de gastar dinheiro em creme muito caro, eu passei a ter uma série de medidas que não movimentavam a nossa economia, né? Que aparentemente é a prioridade do nosso presidente. Então, a partir do momento que a gente percebe que a sociedade ela lucra com a nossa insegurança, principalmente essa questão da cirurgia plástica, né? Na questão do alisamento do cabelo, na questão da venda de maquiagem, em todos esses pontos, a gente entende que, a partir do momento que a gente vai contra isso, a gente está a gente está tendo um ato revolucionário, né? Então, eu acho que esse é um ponto que eu queria muito reforçar, que quando a gente fala de viver fora do padrão, a gente está falando de política, assim, a gente está falando de viver numa sociedade que nos oprime de diversas formas. Então, vai muito além do eu me achar bonito ou eu não me achar bonito. Então, é uma coisa que realmente move o sistema que a gente vive, assim, porque a indústria de beleza cada vez cresce mais, a indústria de cosméticos cada vez cresce mais, e isso tem um motivo, né? E aí, eu trouxe duas palavras quando a gente começa a pensar no como que a gente pode fazer para virar esse jogo, porque muitas vezes ele parece um jogo perdido, né? Minha família sempre fala muito disso, que sempre foi assim, e não vai mudar tão cedo, não tem por que a gente discutir esse tipo de coisa, porque, enfim, é algo que está presente na nossa sociedade e às vezes parece estar intrínseco mesmo. Mas eu acho que essas duas palavras dizem muito do como que a gente pode se articular e pensar. A primeira palavra é representatividade. A definição dela no dicionário é essa que vocês estão vendo na tela. E eu acho que essa palavra ela significa muito a partir do momento que a gente pensa nessa questão do se ver, né? Como eu disse, eu cresci a minha vida inteira não sabendo que eu podia ser bissexual, por exemplo, não sabendo que existia uma palavra para representar quando você gosta de mais de um gênero, porque eu não via isso. Eu não via isso na TV, eu não via isso nos livros, eu não via isso nas séries. Não é a Capricho que ia me dizer que bissexualidade existia, né? Talvez até hoje ela fale, mas assim, em 2010 ela não falava. Então, a partir do momento que a gente consegue se mostrar para as pessoas, que a gente lê um livro, que a gente compra um livro, que a gente visibiliza um livro onde tem um protagonista bissexual, que fala que é bissexual, que fala que é normal ser bissexual, que fala que a heterossexualidade não é a única possibilidade, né, dentro do campo de sexualidade, a gente normaliza isso, sabe? A gente faz com que as próximas gerações não tenham uma infância que eu tive nesse sentido. E a gente provoca essa reflexão mesmo, esse questionamento que eu tive tardiamente, que foi, cara, por que eu estou numa escola que só tem 2 pessoas negras numa sala de aula a partir do momento que pessoas negras são a maior parte no país? Então, teoricamente, deveriam ser a maior parte em tudo, né?
E tem a segunda palavra que eu trouxe é grupo, que, pela definição do dicionário, é um conjunto de pessoas que apresentam o mesmo comportamento com um objetivo em comum, que condiciona a coesão dos seus membros. E essa parte do objetivo em comum eu acho que é muito importante e tem a ver, se relaciona, né, com o que eu estava dizendo da questão política. Eu acho que quando a gente se entende enquanto grupo, isso consegue fazer a gente se mover, sabe? Porque, por exemplo, muitas vezes, se você pegar reportagens de 10 anos atrás, você vai ver que pessoas trans eram retratadas de uma forma completamente violenta, assim. E ainda hoje são, mas menos. Então, quando a gente se reúne enquanto grupo, quando a gente se entende enquanto uma comunidade negra, enquanto uma comunidade LGBTI, enquanto uma comunidade gorda, a gente consegue lutar pelos nossos direitos, que deveriam ser dados, né? Mas, enfim, infelizmente não são. Então, por exemplo, uma coisa que é uma grande pauta da comunidade gorda é a acessibilidade, né? Que também é uma pauta da comunidade com deficiência, por exemplo. Eu acho que na última palestra vocês devem ter ouvido bastante disso. É de a gente poder andar na rua, assim, sabe? De você ter um ônibus que caiba uma pessoa gorda. Porque as coisas são feitas para a população, né? Então todo mundo deveria ter acesso. Não é a pessoa que tem que caber no ônibus, é o ônibus que tem que ser feito para caber pessoas. E não só o ônibus, né? Cadeira do cinema, cadeira de avião, enfim. Inúmeras coisas que impedem as pessoas de ter o direito de ir e vir. Então, a partir do momento que essa comunidade se entende enquanto grupo, né, a gente entende que, que essas necessidades não são individuais, a gente consegue avançar um pouco nessas pautas. Porque a gente consegue ver que a gente está junto, que tem uma galera gritando pelos mesmos direitos. E aí eu trouxe esse slide, que é uma coisa que eu queria muito conversar, assim, que eu queria muito que vocês realmente refletissem e que depois, mais tarde, vocês me dessem essas respostas. E eu acho que cada uma dessas perguntas toca em um ponto diferente. A primeira é quantas pessoas trans você conhece, porque eu, sinceramente, antes de entrar na comunidade LGBT, eu realmente não conheci nenhuma pessoa trans. Nenhuma pessoa trans estudava comigo, nenhuma pessoa trans fazia parte do meu convívio familiar, fazia parte do meu convívio no meu bairro. E aí é onde eu pergunto, onde é que estão essas pessoas, sabe? Se a gente existe, por que a gente não chega no seu convívio? E aí também tem a pergunta, quantas pessoas negras tem na sua roda de amigos? Que é uma coisa que eu vejo muito, assim, toda vez que eu vou ver fotos dos meus amigos, dos meus conhecidos, das pessoas da minha faculdade, são muitas fotos que não tem pessoas negras, ou então tem uma ou duas, assim, mas... E nem tô falando de gente rica, não, tô falando de gente classe média baixa. Realmente eu não vejo pessoas negras em rodas de amigos das pessoas, assim. E aí tem a terceira pergunta, que é: quantas pessoas gordas tem no seu Instagram? Eu gosto muito dessa pergunta porque muitas vezes as pessoas respondem as duas primeiras falando: ai, Nick, mas eu vou fazer o quê? Eu moro num bairro de classe média alta, eu estudo numa faculdade elitista, eu não tenho onde conhecer pessoas trans e pessoas negras. Mas essa pergunta, ela traz uma provocação de que, assim, você pode pluralizar o seu convívio, enfim, você pode pluralizar as suas visões sem necessariamente conhecer essas pessoas, mas você precisa buscar elas para isso. Então, eu falo por mim mesmo, assim, antes de eu ser uma pessoa gorda, que é um processo recente na minha vida, eu comecei a buscar mesmo, a falar, cara, eu não quero que o meu Instagram seja só um reflexo do corpo magro, branco, cisgênero, que a gente vê todo dia, sabe? Porque isso, eu particularmente acho que isso não faz bem para ninguém. Então, eu comecei a procurar mais pessoas gordas, eu comecei a buscar entender quais eram as pautas e, enfim, desconstruir um pouco dessa visão que a gente cresce tendo que ser gordo necessariamente é ser doente, que a gente tem que se meter na saúde alheia, que, enfim, é uma coisa que não dá pra gente julgar todo mundo que tem, porque a gente cresce pensando assim, mas é importante que a partir do momento que a gente, enfim, né, vira um ser consciente, a gente pensa, pô, mas o que essa galera tá falando, sabe? Quais são as pautas? Pelo que eles estão lutando?
Então, é importante também a gente visibilizar esses outros tipos de corpos, a gente buscar saber o que essas pessoas estão falando. E aí, a quarta pergunta é: quantas pessoas assumidamente bissexuais, lésbicas ou gays tem na sua faculdade? E eu coloquei esse assumidamente de propósito porque, assim, tem muitas vezes que a gente não sabe. Muitas vezes, a pessoa que senta do seu lado na sua faculdade é uma pessoa LGBTI e você não sabe, porque essa pessoa não se sente segura o suficiente para afirmar isso para você, ou em público, ou às vezes nem para si mesma. Então, é importante a gente se perguntar onde estão essas pessoas e se essas pessoas estão E aí, por último, a pergunta é: quantas pessoas LGBTI mais você admira? E essa pergunta tem um pouco do mesmo viés da terceira. Eu acho importante a gente não pensar, não se acomodar na ideia de que essas pessoas não estão no nosso convívio e não buscá-las. Porque, assim, a gente existe no mundo. Pode ter certeza que a gente existe muito. Mas, eu acho que se você se propõe a ser uma pessoa que respeita a existência de outras, não é suficiente que você apenas não agrida elas ou não xingue elas. Eu acho que essas opressões, como eu disse, elas são estruturais. Então, a gente cresce com noções erradas. A gente precisa, quando se entende quanto ser consciente, desconstruir essas noções. Então, também é parte desse princípio, assim, quantas pessoas LGBTI mais você admira, você lê sobre, você aprende com, sabe? Porque muitas vezes a gente conhece uma pessoa de minoria ou outra, mas as nossas referências são sempre brancas, sempre cisgêneras, sempre de homens cis que tem dinheiro, sabe? E assim, a gente tem que lembrar que a nossa visão nunca é neutra. Se você conhece, por exemplo, um homem cis, branco, classe média, que fala sobre economia, a visão dele sobre economia parte do lugar de homem cis, branco, classe média. Isso não é um problema, desde que ele assuma isso. Isso não é um problema. A questão é que se você só consumir esse conteúdo desse tipo de pessoa, ele vai estar sempre ligado a essa visão. Então, por exemplo, não sei se vocês conhecem a Nath Finanças, que é uma pessoa que eu admiro muito, que é uma mulher negra, que faz um conteúdo acessível sobre economia para pessoas de baixa renda. Então, ela desmistifica algumas coisas, ela traz informação. E a proposta dela sempre foi fazer com que essas pessoas de baixa renda consigam se organizar financeiramente. Que não vai ser a proposta de uma pessoa classe média, porque essa pessoa não tem esse público, sabe? Então, é importante que você conheça pessoas como a Nath Finanças para você desmistificar algumas coisas, sabe? E pensar, caramba, realmente tem várias formas de você pensar a economia. E não tem como você falar de economia assumindo que todo mundo ganha de 4 salários mínimos para cima, né? E aí, esse slide é muito também da gente pensar nos motivos, né? Por que essas pessoas não chegam aos nossos espaços de convivência? Eu escrevi seus, mas eu aqui me retifico e falo nossos, porque elas também não estão nos meus espaços. E eu trouxe 3 motivos que eu acho que explicam bastante. O primeiro é que 83% da população trans sofre com a evasão escolar, que é um dado da OAB. Ou seja, essas pessoas não chegam na faculdade, elas não chegam no seu ambiente de trabalho, simplesmente porque elas não conseguem se formar no ensino médio. E por que elas não conseguem se formar no ensino médio, né? Porque existe uma discriminação, uma transfobia, que também é estrutural, né? Que não é uma coisa individual, não é de um professor ou de uma escola, é uma coisa geral. Então, a partir do momento que aquela pessoa não consegue se sentir respeitada dentro do ambiente escolar, a partir do momento que a gente não tem nosso nome social respeitado, né? Que no caso, o nome social é quando você assume um nome que não está nos seus documentos. E aí a escola, por lei, deveria ser obrigada, na verdade ela já é obrigada a aceitar esse nome, a, enfim, usar esse nome na chamada, não em documentos oficiais, mas assim, na chamada, né, tratar o aluno como ele gostaria de ser tratado. Só que muitas vezes o professor não respeita isso, a escola não respeita isso, não sabe lidar e não procura aprender a lidar. E isso, obviamente, tem como consequência a evasão escolar de pessoas trans.
O segundo ponto é que 4 em cada 10 jovens negros não terminaram o ensino médio. Então, isso também é um dado para a gente se perguntar, sabe? Por que esse número é maior em jovens negros do que em jovens brancos? Por que a gente não chega a pelo menos se formar no ensino médio? Que também tem muito a ver com o que eu falei no início, né? De que pessoas negras, em geral, são pessoas pobres. Quando a gente fala de raça, a gente fala de classe. Então, se a pessoa é uma pessoa pobre, muitas vezes ela tem que largar os estudos mais cedo para trabalhar, para ajudar em casa, ou ela mora num lugar que tem uma situação de risco, que ela não consegue chegar na escola porque tem tiroteio. Então, assim, vários desses fatores que atingem mais pessoas pobres e, por consequência, atingem mais pessoas negras, sem contar o racismo estrutural que também está nas nossas escolas, né? E a terceira, que é uma informação recente, que eu acho muito interessante, é de uma pesquisa que essas 5 organizações de influenciadores fizeram, que mostra que o ganho de um criador de conteúdo preto é 66% menor que o ganho de um branco. Ou seja, a pessoa negra que trabalha com criação de conteúdo, ela ganha menos da metade nas suas publicidades, nas suas campanhas, do que um criador de conteúdo branco. Essa estatística mostra basicamente como é que funciona quando você trabalha com criação de conteúdo, né? Você cria conteúdo de graça para as redes sociais, para o Instagram, para o Twitter, e a forma de remuneração que essa profissão tem são as campanhas, onde a marca entra em contato com você, te paga um certo valor e você faz uma publicidade para ela. Só que, como é um mercado muito recente, não tem um preço tabelado para cada tipo de serviço, né? E aí essa estatística mostra que muitas vezes a remuneração que a empresa vai oferecer para um criador de conteúdo negro é uma, e para um criador de conteúdo branco para exercer a mesma coisa é mais da metade, 66% maior, né? Então, é algo para a gente se pensar também. A partir do momento que esses criadores de conteúdo negros recebem menos, eles são muito menos estimulados a estarem naquele espaço. Ou o que tem como consequência é que eles não chegam a você, né? Então, vai ter menos gente negra criando conteúdo e esse conteúdo não vai chegar a você. Fora os algoritmos, né, que a gente não pode... que eu não preciso nem entrar nessa hipótese para a gente pensar que a partir do momento que pessoas negras estão fora do padrão, nós não somos o rosto que as pessoas, em geral, querem ver quando consomem conteúdo. Então, a partir do momento que tem, por exemplo, eu falando sobre sexualidade e uma pessoa branca falando sobre sexualidade, é muito mais provável que as pessoas vão consumir o conteúdo da pessoa branca, porque ela tem o rosto que as pessoas querem ver. E aí eu venho, finalizando a apresentação, perguntando como que a gente pode melhorar essa situação, né? O que a gente pode fazer para mudar esse jogo, porque, cara, é urgente, sabe? Isso está acontecendo, está afetando as pessoas, isso está contribuindo para mortes, está contribuindo para a opressão. Então, todos nós, enquanto sociedade, temos o dever de se comprometer a tentar fazer o máximo possível para a gente, para diminuir, para melhorar essa situação. O primeiro ponto seria se informar sobre as causas das minorias sociais para respeitar todas as pessoas. Então, buscar essas informações mesmo, porque muitas vezes elas não vão chegar a vocês. Então, ser essa pessoa que pensa, cara, será que eu sei? Por que essas pessoas estão lutando, sabe? Por exemplo, essa questão das pessoas com deficiência, que foi a pauta da última mesa, é muito recente para mim. Até pouco tempo atrás, eu não pesquisava, não sabia quais eram. Eu tinha essa visão que é muito estereotipada da pessoa com deficiência, coitadinha, sabe? De você diminuir, infantilizar essa pessoa e não ver que ela pode ser uma pessoa existindo no mundo. E aí eu até segui há muito tempo atrás essa Mariana Torquato, que foi a pessoa que o Manuel indicou no final da fala dele, que aí ela começou a me abrir os olhos, assim, pra eu ver, eu tô propagando aqui um monte de besteira, tô tendo uns preconceitos aqui que eu tô vendo que estão enraizados, então eu vou começar a pesquisar, assim. E a partir dela conheci outras pessoas, que também é muito importante a gente não cair nessa coisa da fala única, né? Então conheci outras pessoas, entendi mais,
divulguei, conscientizei outras pessoas, né? Falei para os meus amigos, pô, olha esse vídeo aqui que interessante sobre capacitismo. Nunca tinha pensado nisso. Então, que já entra nesse segundo ponto que eu falei, né? A gente tem que seguir, divulgar, dar visibilidade para essas causas, porque, assim, como eu falei, nós não somos, nós, enquanto pessoas de minoria social, não somos os rostos que as pessoas procuram ver. Então, é importante que as pessoas aliadas que estão do nosso lado ecoem as nossas vozes. E divulguem e falem, olha, gente, eu vi esse conteúdo aqui muito interessante sobre pessoas trans, eu acho que a gente precisa pensar mais sobre isso. É de você estar dentro da sua sala de aula na faculdade e, de repente, ter alguma pauta sobre isso, e você não só falar em defesa da gente, como saber o que falar. Porque se você pode ter a melhor intenção do mundo, mas se você não consome, se você não pesquisa sobre a gente, você não vai saber o que falar, sabe? Você ainda vai estar com aquelas impressões que a gente é ensinado a ter desde criança. Então, é muito importante que vocês busquem saber, não só no mês de novembro para a consciência negra, não só no mês de junho para o orgulho LGBT, mas no seu dia a dia mesmo, sabe? E aí, o terceiro ponto, como eu já falei, sair em defesa dessas causas ao ver uma injustiça. Porque muitas vezes a gente está numa situação de vulnerabilidade, sabe? Então, a partir do momento que você, enquanto maioria, que vai ser mais ouvido, que vai ser mais... que não vai ser tão arriscado você se posicionar, é importante que você faça isso, sabe? Se você vê uma situação de agressão física, verbal, é importante que você se posicione. Se você ouvir uma piadinha racista, é importante que você se posicione, não só em uma situação mais violenta, mas nesse tipo de violência, implícita, sabe? Tá na sua mesa, tá jantando com sua família, ouviu uma piadinha com alguém com deficiência, fala, pô, não é legal isso não, sabia? Pô, mãe, acho nada a ver com o que você falou, porque isso. E aí o quarto ponto é nos apoiando de uma forma financeira, porque assim, né, amores, vivemos num mundo capitalista que dinheiro movimenta as coisas. Então, você também, se você tiver condições, pesquisar sobre as formas que você pode ajudar as causas diretamente. Então, assim, muitas vezes a gente tem inúmeras vaquinhas de cirurgias para pessoas trans, por exemplo, de ONGs que ajudam pessoas negras. E é esse momento que você tem como ajudar a gente efetivamente. De você, se não puder doar financeiramente, divulgar, mandar para aquele seu amigo que você acha que pode. E por caso, obviamente, não é em 10 anos, infelizmente, mas a gente se movimentando em prol disso, a gente também automaticamente contribui para o fim dessas opressões. E aí, puxando um pouco da sardinha para o meu lado, como eu falei de apoio financeiro, eu queria falar para vocês um pouco mais sobre o projeto que eu idealizei, que se chama Quem Me Dera. Quem Me Dera é um projeto que conecta pessoas trans que precisam de binders a quem pode doá-los. Então, basicamente, a gente reúne o dinheiro que os doadores deram, pega os dados das pessoas que estão precisando e doa os binders para eles. Binder é uma peça de roupa utilizada para comprimir os seios, com o objetivo de deixá-los menos aparentes nas roupas. Vocês podem ver uma foto de um binder no slide, é assim que ele funciona. Então, a partir do momento que você coloca ele embaixo da roupa, ele deixa os seios com a aparência mais reta, o que é muito importante para ajudar a qualidade de vida de pessoas trans masculinas, que são homens trans e pessoas não binárias. Então é isso, vou tirar o slide e mostrar meu rostinho para vocês. Queria saber se vocês, o que vocês acharam da apresentação, se vocês têm alguma pergunta a fazer, se vocês querem acrescentar alguma coisa. Deixei meu Instagram para quem quiser me acompanhar, porque afinal esse é meu trabalho, então a gente também tem que puxar sardinha para isso. E queria agradecer pelo espaço, agradecer a Kênia pelo esse convite, agradecer vocês pela escuta e pela oportunidade. Eu vou voltar aqui no Zoom.
Foi? Vocês estão me vendo ou ainda estão vendo a tela? A gente tá te vendo. Como que eu... Gente, eu não sei colocar isso no... E a tela também, a gente tá vendo os dois. Ah, mentira! Eu não acredito, cara. É exatamente o que tinha que ter feito, então, na tela toda. Ih, gente. Ó, então, vou procurar aqui o Zoom que saiu da minha tela. Acho que agora foi. Caraca, eu não acredito que tinha um jeito, eu só não tinha visto. Enfim, desculpa por isso, eu não sabia que dava para compartilhar o meu rosto e a tela ao mesmo tempo, senão não teria feito. Mas queria saber o que vocês acharam da apresentação, se vocês têm perguntas, se vocês, enfim, têm alguma contribuição também, qualquer coisa seria muito bem-vindo. Eu vou falar a respeito um pouquinho, é mais uma contribuição mesmo, né? No que você disse, eu fiquei muito contemplada pela sua pauta, pelo que você disse, porque eu sou uma pessoa que sou padrão, né? Então, mesmo assim, a gente que é padrão sofre, não que a gente sofra, a gente também passa por pressão estética por ser mulher, né? Então, muitas mulheres passam por pressão estética. E isso foi uma coisa que me atrapalhou durante a minha infância e pré-adolescência, porque eu era padrão, mas eu ainda tinha um corpo mais cheinho, então isso me incomodou durante muito tempo. E eu peguei um processo, assim, de desconstrução. Então, quando eu vejo histórias de desconstrução e de acompanhar esse processo, para mim é super gratificante, me traz muitas lembranças, assim, do que eu vivi quanto à minha própria desconstrução, que é muito pouca referente à de muita gente, né? Que realmente é fora do padrão. E eu queria só fazer uma pergunta relacionada ao seu processo de desconstrução, porque eu ainda tô no meu e eu sinto que é muito difícil, às vezes, a gente tipo assim, se acometer a pressão estética de sempre pensar, ai, nossa, eu poderia estar assim, porque a gente vê muito disso, né? Das redes sociais, a gente tenta seguir, por mais que a gente siga, tem sempre uma campanha ou uma publicação aleatória que aparece de uma pessoa que é super, hiper, mega, ultra padrão e que te faz, às vezes, pensar na sua estética. Então, eu queria saber como foi para você, Nick, esse seu processo de desconstrução como não binária e negro. E, de verdade, assim, parabéns. Foi uma pauta incrível. Eu gostei muito, muito, muito. Eu já tô seguindo uma galera aí que você falou, Nath Finanças, eu adoro. Eu adoro de verdade. Eu sigo a maioria das pessoas, assim, porque para mim foi muito importante, né? No meu processo de desconstrução foi muito importante ver essas pessoas reais, falando sobre situações reais, que querendo ou não, em algum momento eu vivenciei. Então é mais essa pergunta mesmo e um agradecimento especial também, foi incrível. Ai, obrigada. Gente, eu amo o sotaque de vocês, pelo amor de Deus, acho que é a coisa mais linda. Mas, cara, assim, eu acho que o processo de desconstrução é constante, né? Eu acho que não tem um meio e fim, porque todo momento que eu sinto que eu acho que eu tô no fim, eu descubro coisas novas, perspectivas novas. Então, eu acho que é importante a gente, enfim, ter isso em mente, sabe? Para não se cobrar muito, porque senão você fica assim, caraca, eu tô há 4 anos lendo sobre isso, entendendo sobre isso, e ainda tô com esse tipo de neura. E assim, a gente é criado para isso mesmo, sabe? É muito palpável quando você começa a perceber que você, como você falou, né? Mesmo sendo uma pessoa padrão, por ser mulher, a pressão estética é muito grande. Então, a todo momento a gente é criado para não achar que tá perfeito nunca, sabe? Principalmente quando a gente fala de mulheres. De você ter sempre um objetivo inalcançável, para você sempre continuar em busca de um novo creminho, uma nova cirurgia. Você vai ver, tipo, tem gente que tem trilhões de plásticas, e mesmo essas pessoas, se você perguntava, não, mas a minha curva aqui, mas esse negócio, sabe? Porque a gente é feito para isso mesmo. E respondendo a sua pergunta, eu acho que foi esse clique que eu tive que me fez ter uma existência mais tranquila, assim. Foi quando eu percebi que não é sobre, assim, amor próprio é a ponta do iceberg, sabe?
Foi quando eu entendi que, cara, o sistema é feito pra gente se sentir mal, sabe? Então, mesmo que você faça tudo, se você não entender isso, se você não entender de onde vem, eu acho que é muito difícil tratar a consequência sem tratar a causa, sabe? Por isso que às vezes tem várias narrativas de se ame, que é o que eu lia com 13 anos. Amor próprio, você tem que se amar, você tem que gostar de quem você é. Mas, brother, se você não fala de machismo, de racismo, você não tá falando de amor próprio, sabe? Porque são essas estruturas que atingem a gente. Então, quando você começa E assim, é um caminho longo mesmo. Foi uma coisa que, esses dias que eu me dei conta de, cara, eu me senti muito melhor. Quando foi esse processo de eu começar a entender, que eu parei de pensar, cara, eu não queria ser uma pessoa branca. Foi há 6 meses atrás, sabe? Que eu tomei essa decisão de, mano, eu não queria ser uma pessoa hétero, porque isso significaria que eu não ia ser eu. Se eu fosse uma pessoa hétero, a minha visão de mundo, foi como eu falei, né? Nossa visão de mundo é afetada por todas as nossas características. Então, a minha visão de mundo seria outra. Eu não sei essa pessoa, de repente eu não faria o trabalho que eu faço. Então, foi nesse momento que eu falei, tá, eu não queria, sabe? Porque às vezes, tem muitas vezes que a gente gosta do que a gente é, mas até aquele fundinho de cara, mas seria tão mais fácil a minha vida se eu fosse hétero. Porra, olha o tanto de problema que eu ia evitar. A minha mãe ia adorar. O sonho da minha mãe é que eu fosse padrão. Ia ser ótimo, ter uma relação familiar perfeita. Mas, assim, não ia adiantar se a minha mãe me adorasse ou não, sabe? Então, foi nesse processo de eu entender que eu queria... Se eu fosse tudo o que eu seria mais fácil, eu não ia ser essa pessoa, sabe? E eu decidi que eu não queria ser quando eu vi isso como um ato revolucionário mesmo, sabe? É um ato revolucionário a gente gostar de quem a gente é, a partir do momento que a gente vive num sistema que fala o tempo todo para isso não acontecer, sabe? Mas é um processo constante. É todo dia você parar e pensar, cara, tá tudo bem, sabe? E é um processo que eu ainda tô... Porque eu faço parte de muitas minorias, né? Pessoa que Deus olhou pra mim e falou, esse aí vai ser fudido. Então, é um processo constante de, tipo... Depois que eu entendi o que é ser um corpo negro no mundo, eu me descobri uma pessoa bi. Aí eu falei, legal. Aí entendi o que é ser... Aí me descobri uma pessoa trans. Aí depois passei a ser uma pessoa gorda. Então, foram vários processos acontecendo ao mesmo tempo, que foi um atrás do outro, e óbvio que eu não ia saber lidar com tudo ao mesmo tempo, porque eu não sou uma super pessoa. Mas foi eu pensando, cara, existe um momento que eu dizia que eu pensava que eu queria ser branco. E hoje isso não passa pela minha cabeça. Então, também posso chegar nesse ponto em relação às outras minorias, né? Só que a gente tem que respeitar a si mesmo também, sabe? Eu acho que esses dois seriam os conselhos principais que eu daria. O primeiro é entender o que vem por trás disso tudo, né? Da onde isso acontece. E o segundo é respeitar seu processo. Não, porque muitas vezes a gente se compara com os outros e isso é muito individual. É isso. E fazer terapia. Também acho que o conselho universal. Muito obrigada, de verdade. Adorei. Eu tenho uma pergunta, mas a gente já até conversou um pouco sobre isso, que foi do projeto Quem Bem Dera. Eu queria que você falasse um pouco mais de como foi o processo desde o início e como está agora. Eu amo. Se deixar, eu falo 2 horas do Quem Bem Dera, porque é uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. Ele começou porque quando eu comecei a trabalhar, comecei a ter um emprego formal, eu decidi que eu ia tirar R$50 do meu salário para ajudar alguém. Porque eu entendi que, enfim, né, eu precisei de ajuda muitas vezes e eu acho que a minha história de vida foi muito no coletivo, então é uma coisa que eu busco muito. E aí eu comecei a pensar quais das pessoas eu ia ajudar, né, quais causas eu ia escolher, porque, enfim, são muitas acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu percebi que quando eu via vaquinhas de pessoas trans, por exemplo, quando eu via iniciativas de pessoas trans no geral, elas eram muito menos ajudadas do que vaquinhas de pessoas negras e, enfim, outros tipos de minoria, porque as pessoas não julgam as nossas pautas como válidas. Quando a gente fala de cirurgia de pessoas trans, quando a gente fala de binder, como eu mostrei para vocês, as pessoas sempre acham que é uma coisa boba, assim, que é opção, que você está escolhendo fazer aquilo, e não é bem por aí, né? É uma coisa que é muito mais necessidade do que, enfim, do que você... hoje eu acordei querendo gastar 10 mil numa cirurgia. Eu, pelo menos, não acho que ninguém pense assim. Então, eu decidi ajudar pessoas trans porque eu entendi que é uma minoria, até dentro das próprias minorias, que é uma coisa que tem muito menos visibilidade do que as outras. E aí eu comecei a estudar qual seria a forma mais efetiva de fazer isso, né? Eu comecei a doar para vaquinhas de mastectomia,
que é a cirurgia de retirada dos seios de pessoas transmasculinas, ou de redesignação sexual, que é a cirurgia de, enfim, redesignação sexual de pessoas transfemininas. E aí, só que assim, isso ainda tava me parecia muito distante, né? Porque é um objetivo a longo prazo mesmo, a cirurgia custa 10, 15 mil reais. Então, os meus 50, eu ficava incomodado com aquilo, sabe? E aí, eu tenho binder, né? Eu tenho binder há 2 anos, que é essa faixa compressora de seios. E foi uma coisa que me fez muito bem, assim, agregou muito meu bem-estar, apesar de eu não usar todo dia, igual as pessoas acham que a gente tem que usar. Mas existiam momentos que eu sentia que eu precisava dele e é importante eu tê-lo. E quando eu comecei a trabalhar, eu vi isso, assim, que tinha muita gente que não tinha condições, porque é um produto que é R$39. Pra gente ele sai mais barato, porque a gente tem uma parceria com a loja, mas assim, de qualquer forma não é algo caro, sabe? É um produto que é R$39. Só que ainda assim eu vi que tinha muita gente que não tinha condições de pagar isso. Como eu, meu primeiro binder também, eu juntei uma grana, sabe? Foi um processo para eu conseguir, porque eu não trabalhava. Então eu pensei, cara, é isso, R$50 dá um pouquinho mais para o binder mais o frete, vou doar todo mês um binder. E aí eu fazia isso, assim, eu tenho uma grande quantidade de seguidores no Twitter, então eu só perguntava, gente, alguém aí tá precisando de binder? E a primeira pessoa que respondia, eu pegava os dados, comprava na loja, eu comprei o meu e tudo certo. E aí eu sempre falava sobre isso, né? Falava, cara, é muito barato para uma pessoa cis que trabalha e tal. Muitas vezes R$50 não é nada, sabe? Se você se organizar para fazer isso. Então eu falei, entra em contato comigo que eu faço essa ponte, porque muitas vezes a pessoa não sabe onde comprar, enfim. É um processo que se você não conhece, né? Você vai, pô, mas eu vou comprar em qual loja? Vou doar para quem, sabe? Então eu resolvi fazer, não, me manda o dinheiro que eu acho a pessoa e te aviso. E aí, teve uma vez que eu falei disso, assim, que eu perguntei, e 3 pessoas se manifestaram dizendo que precisavam do binder. E aí eu fui falar, gente, eu vou doar para uma, se mais 2 pessoas tiverem aí condições, me avisa. Só que aí várias pessoas entraram em contato comigo. E assim, um final de semana eu tinha dinheiro para 10 binders. E aí eu falei, brother, não tem como não transformar isso num projeto, sabe? Isso aqui tem muito potencial para dar mais certo ainda. E aí, nesse final de semana, eu comecei a anotar, assim, a galera que podia doar e a galera que queria receber, num papel ainda. Olha isso, a pessoa que não tinha claramente noção de como ia crescer. E aí, quando eu vi que tinha muita gente, eu falei, não, calma aí que eu vou transformar isso num projeto. Uma iniciativa que eu, particularmente, olhando para trás, acho que é coisa de gente doida, porque eu trabalhava, estudava, fazia inglês, não tinha tempo nenhum, mas não tinha dinheiro também, mas eu falei, cara, vou fazer. E aí uma amiga minha que é designer se ofereceu para fazer o logo, um amigo meu se ofereceu para fazer o site. Então foi tudo assim, no amor mesmo, na raça. E aí um mês depois, aí uma pessoa no Twitter também sugeriu o nome, que eu achei sensacional esse trocadilho, de quem me der, com binder, com quem me der. E aí a gente um mês depois lançou o Twitter, o site e um pouco depois o Instagram. Então, as pessoas basicamente entram no site, tem um formulário para elas preencherem, perguntando se elas são uma pessoa trans, se elas têm condições de comprar o binder, porque, enfim, a ideia é doar para quem não tem condições. E eles são bem sinceros com isso. Várias pessoas já vieram falar, olha, tira meu nome na lista porque eu consegui um binder, porque eu consegui um emprego. Tem gente que volta depois, recebe, arranja um emprego e volta depois para doar. Então, eles são bem tranquilos com isso. Perguntando a data de nascimento, porque a gente tem um mínimo de idade, que é o mesmo mínimo que é usado para as pessoas fazerem cirurgia enfim, aliás, são 16 anos, né? O mínimo de idade permitido para as pessoas começarem a tomar hormônio. Então, é a mesma idade que a gente colocou como mínimo para receber o binder, porque, enfim, a gente acredita que o corpo já esteja pronto para receber isso. E aí, depois o meio de contato, e aí o próprio site já nos dá um formulário na ordem cronológica, né? Então, a gente vai, enquanto a gente recebe dinheiro, a gente ajuda quem foi se inscrevendo. E aí o projeto tem 1 ano e 3 meses, a gente já ajudou mais de 600 pessoas. Então, tá dando muito certo. Mas, infelizmente, tem mais de 2.000 na fila, então também a gente o tempo todo tá precisando de ajuda, né? Não é uma campanha que não pode parar, mesmo entrando dinheiro, a gente precisa que outras pessoas continuem doando. Mas, assim, foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. É uma coisa que todo dia a gente vê um retorno, a gente vê pessoas falando, cara, você me deu luz, sabe? Porque eu acho que além de binder, a gente também traz isso para as pessoas. Porque muitas vezes a pessoa fala, cara, eu tô desempregado e eu não tenho condições de procurar um emprego sem ter o binder, porque
Às vezes a pessoa já tem uma aparência, né, considerada masculina, já tem barba, mas aí vai chegar no empregador, o empregador vai ver que a pessoa tem um volume, vai, né? Então, muitas vezes as pessoas vêm falar com a gente falando, cara, você me deu perspectiva, assim. Às vezes a pessoa nem ganhou ainda, mas ela só desistir desse projeto, eu já senti que eu tô... Que tem alguém fazendo alguma coisa pela gente, sabe? E aí hoje ele é administrado por mim e por mais 2 amigos meus também, transmasculinos, porque eu não dei conta, né? Obviamente por esse volume de números, mas são pessoas que são muito próximas a mim, um deles é meu melhor amigo, então ficou tudo em casa. E é uma coisa assim que eu sou apaixonada. Eu acho que a gente só vai conseguir mudar o mundo quando a gente tiver ações assim que revolucionem hoje, sabe? Porque é muito isso. Tipo, a gente não tem tempo para perder, cara. Essas pessoas estão precisando disso agora. Então, mesmo que a gente tenha uma luta coletiva, é importante ter esse tipo de ação que vá no problema, sabe? E que dá, assim, sabe? Tem gente que doa pra gente todo mês, desde que a gente começou, porque falou, cara, eu botei isso como uma dívida fixa porque eu acho que vale a pena, sabe? E a gente é muito transparente também. A pessoa doa, a gente manda o comprovante e manda quem ela ajudou. Que eu acho que é uma coisa muito legal também da gente fazer essa conexão mesmo. E aí geralmente quem ajudou vai agradecer, e a pessoa fala, caraca, eu não sabia que R$50, que pra mim não vai fazer tanta falta, podem mudar tanto a vida de alguém. Ai, gente, eu amo. Se deixar, eu vou ficar aqui, ó, bobinho falando disso. E aí eu vi que vocês levantaram a mãozinha, pode falar, que eu já acabei de falar, se quiser. Então, eu queria te perguntar, que eu fiquei refletindo, né, enquanto você estava falando. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de estudar, né, mais a teoria, mas na prática eu não tenho muito, igual eu pensei se eu tenho amigos de pessoas trans e eu não tenho, só de vista mesmo. E aí, trazendo isso para o contexto de empresa júnior, né, que a gente trabalha aqui, que a gente faz processo seletivo, eu pensei como abordar isso também num processo seletivo, sabe? Olha, eu venho vendo muitas empresas fazendo um processo dedicado a pessoas trans. Então, falar, olha, a gente abriu uma vaga para pessoas trans na nossa empresa, que é feita para isso. Só que, assim, é complicado isso de você encaixar, porque muitas vezes as empresas fazem esse tipo de ação com uma boa intenção, mas aí, eu vou botar que a pessoa precisa ter se formado na faculdade. Aí você pensa, cara, não está batendo os dados das pessoas formadas na faculdade e com as pessoas trans. Então, assim, eu acho indicável você ter uma vaga que faça sentido nisso. Assim, às vezes, uma pessoa que só tem o ensino médio, mas possa fazer uma coisa mais administrativa, um jovem aprendiz, que eu não sei se tem aí, mas aqui tem bastante, que é um programa do governo que chama pessoas que só têm ensino médio para esse tipo de função mais administrativa, que você só precisa aprender o básico daquela empresa específica. Então, assim, eu acho que é válido, porque mesmo que você esteja aberto para pessoas trans, a maioria das pessoas que vão se inscrever vão ser pessoas cis, sabe? E muitas vezes as pessoas trans não se sentem confortáveis, têm medo da discriminação, têm medo... A questão do nome é muito presente também. Quando eu fui fazer o currículo, por exemplo, que agora eu tenho meu nome retificado, né? Na minha identidade está lá, nick bonitinho. Mas antigamente eu não tinha. Então, vou fazer um currículo, vou botar qual nome? Será que eu vou botar o meu nome e já me expor e já me assumir enquanto uma pessoa trans no momento da seleção, sabe? A gente não se sente confortável. E muitas vezes é isso. Estou precisando de um emprego, estou precisando de currículo, estou precisando de experiência, vou botar o nome errado mesmo, porque capitalismo, né? Então, eu acho que é bom a gente fazer esse tipo de campanha e falar, olha, estamos contratando uma pessoa trans, somos pessoas trans aliadas, e não deixar de estudar como você vai fazer isso também. Porque a partir do momento que você vai incluir uma pessoa trans, é importante que você conscientize as outras pessoas para aquela pessoa não acabar sofrendo uma discriminação, muitas vezes por desinformação mesmo. Ai, muito obrigada. Estou contemplada. Alguém tem mais uma pergunta? Porque eu tenho mais. Tá, show. Eu acho que você meio que já respondeu isso para Maria Luísa um pouquinho sobre essa coisa de descobrir e tudo mais, desmistificar, palavra difícil. Mas puxando um pouco mais para a não-binariedade, sim, assim, cada processo é um processo, cada pessoa é uma pessoa. Mas, assim, algo que... Tem algumas coisas que são meio que parecidas de pessoas. Aí eu queria saber umas dicas que você dá
para as pessoas que ainda estão nesse processo de descobrimento de não binariedade? Cara, eu acho que é muito sobre se estudar, sabe? Se conhecer. Porque a gente passa... Eu sinceramente acho que pessoas cis hétero conhecem muito pouco delas. Porque não são incentivadas a isso, assim. A entender o que você é, o que você gosta, de como você quer ser chamado. A gente não é incentivado a pensar sobre essas coisas. Então, eu acho que... Eu tenho até uma tatuagem sobre isso, que está escrito: estudar a si mesmo é a arte mais difícil. Porque foi o momento que eu entrei na terapia e aí eu vi que, cara, eu não sabia nada sobre o meu gênero, sabe? Eu não sabia o que estava acontecendo, o que eu estava sentindo. Então, eu acho que a principal dica seria essa, assim: se estuda, se pesquisa, se questiona mesmo, tipo, até as coisas mais básicas, que é o seu nome, que é o seu pronome, que você cresceu sendo chamado dessa forma. Pergunta: pô, será que é isso mesmo que eu quero? Ou eu só faço isso no automático porque eu fiz isso a vida inteira, sabe? E também buscar outras narrativas, assim. Eu me entendi não binário depois de conhecer a não binariedade, e eu sinceramente acho que é quase impossível alguém saber que isso existe antes de conhecer pessoas não binárias, porque é algo que a gente não ouve falar, sabe? Então, às vezes, antigamente eu até pensava: nossa, mas eu me descobri muito tarde, porque eu me descobri com 19 anos. Eu falava: caraca, mas será que eu sou trans mesmo? Se eu fiquei tanto tempo da minha vida sem saber disso? E depois eu pensei: brother, mas eu não tinha de onde tirar essa informação, sabe? Eu realmente não tinha como tirar. Como eu falei, a Capricho não ia falar sobre isso. Então, foi a partir do momento que eu conheci pessoas não binárias. Então eu acho que isso é um movimento importante, tipo, se cerque de pessoas não binárias, ouça as nossas vivências, que são plurais, mas que é isso, né? Em algum momento a gente se encontra, então é importante a pessoa que está confusa, buscar essas narrativas e ver, assim, tipo, e às vezes até também outras pessoas trans, né, binárias também, homens trans, mulheres trans, e ver em qual é esse ponto, porque a gente é muito plural, assim. Muitas vezes as pessoas têm essa visão estereotipada da transgeneridade, né, de tipo, eu com 6 anos vestia as roupas da minha mãe, tipo, sabe, essas coisas. E assim, não necessariamente é isso, sabe? Existe essa vivência, mas ela não é a única. Tem até um vídeo meu no Instagram que eu falo sobre a narrativa do corpo errado e quais são as problemáticas dela. E que eu toco bastante nesse ponto, assim, do tipo, cara, a gente só tá existindo no nosso corpo, sabe? E tem essa narrativa médica, sobretudo, da transgeneridade, de você o tempo todo tá reafirmando que a pessoa vai odiar o próprio corpo e vai usar só X roupa ou só Y roupa. Mas, assim, eu acho que é fundamental você se descobrir também nesse sentido. Usar roupas que você não está acostumado a usar, ou às vezes, se não der, né? Mudar a forma que você usa suas roupas, mudar os pronomes, pedir para seus amigos mudarem os pronomes. Isso foi uma coisa que me ajudou muito também. De chegar para os meus amigos e falar: cara, me chama no masculino para eu ver o que eu estou sentindo, para eu ver como é que eu reajo. E tem gente que é amiga que pediu isso, depois falou: pô, nada a ver, sou cis mesmo, estava só confuso. Mas que bom, sabe? Eu acho importante que a gente passe por esse processo de questionamento, nem que seja para no final você falar: é isso mesmo que eu era, mas agora eu tô certo disso, sabe? Você não tá vivendo ali ignorando essa questão. Porque eu acho que também isso é uma coisa que a gente faz muito, a gente ignora as questões, a gente espera gritar no nosso ouvido para falar: acho que agora, que isso aqui não tô aguentando mais, eu vou tentar resolver isso. Que é muito violento, né? A gente acaba se anulando muito nesse processo. Então, se você está sentindo isso, se está passando pela sua cabeça, explora isso, sabe? Muda um jeito, muda outro, fala com as pessoas que você confia para mudar esse tipo de coisa e consome conteúdo de pessoas não binárias, porque nesse momento você vai achar que é mais possível. E eu acho que essa questão que eu falei de estudar também, de ver as coisas como políticas, fez muito mais sentido para mim, porque há 4 anos, né, que eu vivo com essa identidade e que, enfim, ela faz sentido para mim, mas foi só esse ano que eu entendi o que significava isso. Foi só quando eu comecei a entender o que é gênero, né? Que gênero é muito abstrato. Quando eu comecei a perceber que, tipo, as pessoas falam que a não-binariedade é abstrata, mas a mulheridade e a homenidade também. E assim, o que faz uma pessoa ser homem? O que faz uma pessoa ser mulher, sabe? E aí as pessoas tocam no ponto da biologia. Quando eu não tô falando disso, sabe? Eu não tô falando de corpo. A natureza fez corpos. Tem um corpo com vagina e um corpo com pênis. Todo o resto é a sociedade que tá botando ali nome, sabe? Então, a partir do momento que você começa a pensar mais sobre isso e pensar: cara, mas se você for parar para ver historicamente, tem um cara que eu sempre cito quando eu falo disso, que é um historiador chamado Thomas Laqueur, que ele criou a teoria do One Sex Model, que ele fala que até o século XIX
o corpo que hoje é dito como feminino, né, o corpo com vagina, ele era visto como um subtipo do corpo com pênis. Então, não tinha um nome para ele. Ele era só um corpo com pênis não desenvolvido. Então, tipo, clitóris não tinha nome, útero não tinha nome, tudo isso partia-se do princípio que era um testículo não desenvolvido, enfim, um corpo com pênis não desenvolvido. E aí foi só a partir do século XIX que, cara, historicamente, isso foi ontem, sabe? Que começou a falar, não, só que tem um outro sistema, né, enorme, um outro sistema que variado para a gente estudar, que obviamente isso é reflexo da misoginia e de como esse tipo de corpo sempre foi recusado pela sociedade. Então, se você parar para pensar nisso, você percebe que gênero, enquanto categoria, ele é completamente recente, sabe? Tá mudando. Se você perguntar para mim o que é gênero, uma pessoa que mora na Índia, vai ser completamente diferente. Se você perguntar para minha mãe, que é outra geração para mim, vai ser completamente diferente. É uma categoria que está sempre em atualização, sabe? E aí eu falo, que gênero que não foi inventado, então? Se o meu foi, o seu também foi. Porque se há 200 anos atrás não tinha nome, agora tem, é o quê? Invenção, sabe? E aí você começa a pensar, caraca, então esse sistema de gênero, nada a ver, né? Porra, estão aí dizendo, eles afirmam com uma certeza que nem existe. Então, foi aí que eu comecei a ver que faz sentido eu fugir desse sistema, porque, assim, na real, tem muito mais gente que devia estar fugindo e não sabe, gente. Porque são duas categorias de 7 bilhões de pessoas, sabe? Então é óbvio que eu vou fugir, é óbvio que alguém vai fugir, sabe? A gente só começou a nomear isso. Mas quando você para estudar e vê que não é essa verdade absoluta toda, aí as coisas passam a fazer mais sentido. Outra coisa importante. Eu tenho um guia chamado Guia da Não Binariedade, que ele é ótimo. Ele tem todas as perguntas que vocês podem estar se fazendo. Tem isso que eu acabei de falar também, da questão do gênero. Eu abro essa discussão lá. E aí, se você jogar Guia Não Binariedade no Google, vai aparecer. E aí, eu gosto de espalhar ele, porque ele tem todas as respostas. Então, às vezes, a pessoa está lendo, ela tem uma pergunta no final, já vai ter a resposta, que eu fiz justamente para dar o basicão e o que é mais aprofundado também, para quem não sabia nada sobre o assunto. Então, procurem lá, que vai ser ótimo. Aí é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Agora vai aparecer uns povos gritando atrás aqui, mas é só minha família. Tudo bem. Home office, né? Mas eu queria te agradecer, Nick. Muito obrigado pela disponibilidade para participar. Foi, sim, incrível. Eu já te falei isso, que você tá arrasando. Então, falo de novo, está arrasando mesmo. E, assim, vou denunciar aqui Marina Passini ali, que te indicou. E, assim, ela já era apaixonada, assim, pelos seus vídeos. E eu comecei a te acompanhar, também estou agora. Então, é isso. Muito obrigada por participar, de verdade. Ai, gente, eu que agradeço. Achei ótimo. Eu adoro fazer slide. Foi um processo que eu fiquei assim, gente, tá tudo muito lindo, né? Eu quero estampar o slide, assim, na minha cara, sabe? E eu acho muito importante a gente debater esse tipo de coisa, assim, em todos os meios. Como eu falei, eu só acredito na mudança quando ela é coletiva. Então, não tem como só eu mudar, só eu pensar. Tem que ser todo mundo mesmo. Então, se você quiser, eu te mando os slides também, caso as pessoas queiram dar uma olhada em mais alguma coisa. Queria muito agradecer pelo convite, estou muito honrado. E obrigado pela escuta novamente de todo mundo. Se vocês quiserem saber alguma coisa, indico os meus vídeos. Não sou a pessoa igual o outro palestrante que falou que está à disposição, porque, gente, tem muita coisa acontecendo na minha vida. Esse mês da visibilidade bissexual, que foi o mês de setembro, nossa, meu Deus do céu, o que mais teve foi atividade, foi live. Então, assim, eu preciso de um descanso. Mas os meus vídeos são ótimos. Eu tenho conteúdo de só 1 minutinho, que é justamente para a galera que quer, sabe? Porque eu já sou essa pessoa que tem mais de 5 minutos, eu penso 3 vezes antes de assistir. Então, eu tenho essa proposta dos vídeos que é só 1 minutinho, para a gente conversar rapidinho sobre as coisas. Então, se vocês quiserem, tá tudo lá no meu Instagram. Tem esse texto do Guia da Não Binariedade e outros também, que eu dialogo com essas questões de raça e de bissexualidade, principalmente, se vocês quiserem conferir também. Deixo aqui aberto, fazer meu merchan, né? Porque, como eu disse, eu trabalho com isso. Então, tem que me divulgar. E aí é isso. Muito obrigada pelo convite novamente. E adorei.